Então, Ulisses, deixa eu te falar uma coisa, que o que me chamou a atenção no seu trabalho foi o seguinte, é a profundidade com que você trata o inglês. Eu acho isso fascinante, assim. E eu acho muito interessante essa habilidade que você desenvolveu de uma precisão incrível que você tem com o idioma. E eu acho que isso é muitas vezes subestimado, né? Tem muita gente, agora está muito em voga as séries, e tem muita gente que vê, vamos supor, Friends, que é uma série antiga, e elas tentam imitar aquilo que está sendo falado ali daquela maneira. Então seria, vamos supor, se fosse um caso brasileiro, você pega uma série como, sei lá, Vai Que Cola, ou Sai de Baixo, ou não sei, uma coisa assim, ou Pé na Cova, uma coisa que era bem popular, assim, que passava na Globo, e a pessoa tentar imitar aquele registro e aquela forma de falar, nem sempre é apropriado. Depende da situação, né, Paulo? A comparação que você fez, acho que não é muito precisa. O linguajar de Friends, por exemplo, essa série em particular, não é muito diferente do inglês falado informalmente, entre amigos, entre colegas de trabalho. Ali não tem nenhum linguajar assim extremamente fora do padrão, da normalidade mesmo. Então, eu não vejo tanto problema em imitar os sons, inclusive o vocabulário, o registro dessa série em particular. Sim. Eu acho que o problema que você retrata fica mais grave no caso de ouvir música que tem palavrão do começo ao fim. Isso não é muito representativo da grande parcela da população. Quer dizer, saber que é palavrão e usar ou não usar é prerrogativa individual da pessoa. O problema maior é falar, não são necessariamente palavrões, todo mundo sabe que é forte, sanapapete, todo mundo sabe isso. Mas são algumas outras expressões que não são assim tão chulas, mas não caem bem em determinadas situações. Aí a pessoa acha que é normal e sai usando. Não é, a meu ver, o caso de Friends, por exemplo. Não tem lá nem palavra como, sei lá, não vou lembrar de nenhum exemplo aqui, mas não tem nada assim muito fora do normal. Eu não vejo tanto problema no caso do Friends. Entendi. Não é muito grave, né? Mas aí você está falando dessa coisa de interpretação e da tradução. Agora é interessante que parece que ficou estabelecido que quando se fala shit no filme, eles traduzem como droga, né? Isso é uma coisa assim que ficou bem estabelecida, né? Então, mas tem um filtro bem forte aí no meio, né? Mas aí é da produtora barra exibidora. Então, é uma exigência. Eu escrevi até outro dia um texto no blog que qualquer tradutor profissional sabe o que quer dizer shit, sabe o que quer dizer motherfucker e entre outras bobagens, né? Mas ele é impedida de traduzir como deveria ser. Mas aí é uma questão moral da sociedade, é assunto para outro debate, não é para nós aqui. Sim. E o contrário, como será que a mídia... O efeito nocivo, a meu ver, Paulo, é que muita gente acaba achando que essas palavras não têm peso que tem. Né? Exatamente. Exatamente. Uma vez um rapaz no blog falou, não, shit é droga. Que é assim que traduz na legenda. Eu falei, então, mas não é. Mas não é. Né? Exatamente. Então, eu tenho um caso de um conhecido inglês, que ele mora aqui no Rio de Janeiro, e ele está aprendendo português, e aparentemente ele é muito bom aluno. E ele estava perguntando qual a diferença entre bisbilhotar, fuxicar e xeretar. E eu não consigo ver muita diferença aí. Claro que a gente está falando de uma especificidade e tudo, mas é uma diferença de registro muito mais, eu acho, não? Sim, registro, uso, regionalismo. Às vezes, eu sou casado com um baiano. Sim. E ela fala porra, assim como
tranquilidade, com uma normalidade que não é normal aqui em São Paulo. Eu até cheguei, ela sabia, lógico, ela é linguista, sabe muito bem disso. Mas é a educação dela, a criação dela. Se fala porra na Bahia, já tive lá muitas vezes, com muito mais naturalidade. Você é do Rio, né, Paulo? Sim. Babaca aí é, sabe, é água aqui. É. Em São Paulo, babaca tem um peso um pouco mais forte. Olha. Isso varia também da cidade, como a gente está falando, varia de casa para casa, né? Às vezes, na casa do meu primo, por exemplo, falar bunda era crime inafiançável. Entendeu? Na minha casa tinha um pouco mais de liberdade. Mas aí também vai da orientação moral e de cada um, de cada família. Né? Isso aí a gente não tem que dar meter o bedelho. Né? E eu acabei de me perder totalmente. Esqueci do que você tinha perguntado. Não tem problema. Eu estou questionando justamente isso, a questão do registro. Exato. Não, eu tinha lembrado, eu esqueci pelo seguinte, eu vi uma história muito engraçada, um exemplo muito engraçado hoje na televisão. Eu estava assistindo um jogo Bayern de Munique contra o Barcelona, um jogo transmitido pela ESPN Brasil, narração do Paulo Andrade e comentários do Juan Pablo Sorin, um argentino, ex-jogador, jogou aqui no Cruzeiro, muitos anos no Brasil. Fala português bem, mas Sim. Sabe como é que é? Ele dá uma escorregadinha aqui, outra ali, coisa mais natural do mundo. Na hora do intervalo do jogo, ele comentou o primeiro tempo e falou assim: vai lá, não sei o quê, o segundo tempo promete, não sei o quê, vai lá tomar um negocinho e volta para ver o segundo tempo. O que ele quis dizer? Vai tomar lá um café, vai tomar uma água. Agora, ele não sabe que a gente fala um português. Talvez o português dele, onde ele aprendeu? No vestiário, né? Sim. Tomar um negocinho é tomar um goró, né? Tomar uma cachaçinha, tomar um conhaque. Agora, o jogo passou 4 horas da tarde. Então, jamais ele teria a intenção de falar assim: vai lá tomar uma cachaça 4 horas da tarde e volta para o segundo tempo. Jamais teria falado isso. Então, você, às vezes, por mais domínio que tenha sobre um idioma estrangeiro, por mais vivência que tenha no país, ele vive no Brasil, viveu no Brasil muitos anos, entendeu? Você percebe o escorregãozinho aqui e outro ali. Então, quando você transpõe isso para o idioma inglês, quem vai falar inglês, o cara estuda muitos anos, pode ter vivido fora, mas não está livre de dar uma escorregadinha aqui e outra ali, que é a coisa mais normal do mundo. Exatamente. Isso que você está me falando, eu sou apaixonado por essa questão da mídia e dos vídeos e como as pessoas enxergam a realidade dos Estados Unidos, por exemplo, através do cinema. Então, tem muita gente que fala, lá nos Estados Unidos, então só tem mulher gostosa, peituda, e porque é isso que está nos filmes, né? Enquanto, assim, estatisticamente, 60% dos americanos são obesos, não estão acima do peso, são obesos, né? Então, a imagem que é vendida aqui é uma, mas a realidade é outra. Mas isso causa um ruído aí, uma confusão às vezes. Qualquer generalização, né, está fadada a bobagem, né, Paulo? Porque um país com dimensões continentais como o nosso e como os Estados Unidos, evidentemente vão ser diferentes, né? As regiões têm muitas diferenças e muito além de sotaque, costumes, tudo. Lá tem muita diferença, você sabe disso. E quem acha que é padrãozão só, lógico, tá redondamente enganado. Mas essa coisa do registro me chama a atenção porque eu já vi muitas vezes esse tipo de coisa, assim. Eu dei aula especificamente durante muito tempo em empresas e o cara tinha toda uma formalidade, assim. Eu reparava que o cotidiano era o seguinte: bom dia, senhor, tudo bem, como vai? Senta aqui, por favor. Agora nós vamos iniciar a entrevista em inglês. Aí aquele mesmo executivo que estava dando a entrevista, ele falou: So man, tell me, how's it going? Eu falo, pô, não bate, não orna. A gente meu brinco e fala assim: não orna, né? Não combina. Então... Mas é isso, né? É aquele pequeno desajuste, pequeno descompasso que às vezes existe, como aconteceu no caso do Sorin, que é argentino de
passaporte argentino, mas está aqui no Brasil há muitos anos e vai escorregar. O que acontece com esse rapaz é a mesma coisa. Isso é comum também, por exemplo, acontecer quando você tem pessoas que passaram a infância no país estrangeiro e depois voltam para o país de origem e acabam falando com adultos esse idioma que aprendeu fora, na fase da infância, da adolescência, com aquele vocabulário assim, como é que fala? Sim. De criança, isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante, cara. Eu vou fazer pipi. Vou no toalete. Não, vou fazer xixi, vou fazer pouco, sabe? Coisas nesse nível. Estou dando um exemplo. Sim. Exagerado, mas coisas assim. Então fica com aquele inglês meio... Mas você sabe que uma vez eu conheci, eu nunca tinha visto isso. Aí você falou das generalizações e tal. Uma vez eu estava viajando pela Argentina e eu conheci um rapaz que eu fiquei bem impressionado com isso. Ainda estou processando. Ele não falava muito bem, ele era americano. Se dizia americano, nascido, mas os pais eram argentinos ou eram hispânicos, no termo geral. Mas o resultado, Ulisses, é que ele não falava muito bem, assim, nem o inglês, eu estou falando da questão sonora, e nem o espanhol. Ele ficava... É comum? É comum. Eu nunca tinha visto. A gente sabe, a ciência já sabe hoje que existem, acho que, dependendo do cientista, o número varia, mas são 7 inteligências, tem uns que falam que são 9, que são 10, são várias classificações. A gente sabe hoje em dia, com certeza, que existe mais de um tipo de inteligência. Então não é todo mundo que é inteligente, o cara tem, sabe, formação educacional, tudo. Esse cara era professor de faculdade, ele ensinava sociologia e tal, então acho que isso que me chocou mais também. Sabe? Desculpa, não entendi, cara. Ele era professor de faculdade também. E acho que entendi. E outro dia eu não sei se eu escrevi no blog, se eu falei no vídeo, que eu dei o seguinte exemplo. Quando você estava na escola, você tinha um amigo lá, um coleguinha, que era melhor de matemática, outro era melhor de desenho, outro era melhor de basquete, de futebol. Sabe, as pessoas têm competências diferentes, ou maior facilidade em certas áreas do que em outras. Então, às vezes, você tem um diretor, um alto executivo, que o cara é fantástico, é um gênio financeiro, o cara é espetacular, sabe tudo do mercado acionário de ações. Mas o cara pode ser uma anta linguística, ou seja, é a coisa mais normal do mundo acontecer isso. Então, essas diferenças são inerentes, né? Vão acontecer sempre. Mas você não acha que talvez uma pessoa... são análogas, né? São inteligências análogas, né? Então, a pessoa, de repente, que ela tem a comunicação, a parte da comunicação mais desenvolvida, ela possivelmente seria melhor em línguas, né? É o que você está falando. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou um fracasso, matematicamente falando, contabilmente falando, financeiramente falando. Eu sou imprestável para essas coisas. Agora, eu tenho uma facilidade muito grande para aprender idiomas. Mas é que tá. Será que essa questão... Será que isso não é porque você gosta mais de idiomas e, portanto, você se dedica mais? E não necessariamente uma inteligência inata, uma coisa assim? O que você acha? Sim, mas você percebe que as duas coisas vão... Ou é o mesmo, né? Pode ser a mesma coisa. Evidente que se eu me debruçasse num livro financeiro, se eu estudasse contabilidade, é evidente que eu melhoraria um pouco, mas seria algo contrário à minha natureza. Ou seja, eu teria que ralar muito mais, como muitos alunos inglês têm que se esforçar mais do que os outros. Tem cara que meio que aprende por osmose, tem mais facilidade, ponto, é bom. Agora, inglês é aquela coisa. Eu contrato um contador para fazer a minha declaração de renda. Entendeu? Agora, em inglês não tem jeito. O cara tem que aprender ou tem que aprender. Essa é a diferença. Eu não preciso abrir o capô do meu carro e regular lá a direção de combustível. Tal. Eu contrato um mecânico, o cara faz isso para mim. Agora, se você está no rally, no deserto do Saara, meu amigo, você vai ter que abrir o capô e se virar. Isso, é mais ou menos a situação que as pessoas se encontram na hora de ter que falar inglês. No inglês, né? Inglês. Tem que negociar inglês, tem que... Enfim, o que eu posso fazer? Né? Eu às vezes brinco e falo assim, não fui eu que inventei. Quando eu cheguei já era assim. Esse é um bom exemplo, hein? Esse é um bom exemplo, né? Porque na correria ali, no toma lá da cá, você tem que se negociar.
Claro, claro. E aí, às vezes as pessoas acabam se frustrando porque acham que tem uma incapacidade, que acham, inglês é para mim, não nasci para isso. São as pessoas que normalmente têm um pouco mais de dificuldade. Então, acho que o primeiro passo é ter essa consciência de que, peraí, não é a minha, entendeu? Eu vou ter que ralar um pouco mais. Então, pare de se comparar com o resto da turma, que o resto não é igual ao resto da turma. Né? E aceite essa condição, sabendo que, vou ter que ralar um pouco mais, vai demorar um pouco mais. Minha pronúncia não vai ficar pronúncia perfeita. Entendeu? Não vai ser aquela coisa, a gramática lindíssima, sem erro, sem tropeço, e ponto final, acabou, vamos seguir, toca o barco. Agora, não parece que as mulheres, as mulheres elas pronunciam as palavras de uma maneira aparentemente mais articuladas e tudo do que os homens. Você não acha que... tem essa tendência, eu acho. Se você assistir o Jornal Nacional, por exemplo, claro que os dois têm ótima dicção, né? Mas, no termo geral, acho que as mulheres são mais claras ao falar, né? A fala Não sei, cara, não sei. Para falar a verdade, nunca vi, nem nunca li nada sobre essa diferença na hora de falar, assim, de pronúncia. Não sei, juro por Deus que eu nunca... Estou tentando ver aqui, o que eu já ouvi dizer, né, que se fala com mais frequência, inclusive entre os intérpretes, você tem um predomínio feminino na interpretação simultânea no Brasil. Já foi maior essa proporção, mas é hoje fácil, 10-1, cada 10 mulheres tem um intérprete. Olha. E aí algumas pessoas, né, acabam atribuindo isso ao fato de as mulheres conseguirem, teoricamente, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, por isso que vai ser bom intérprete. E o que você acha disso? Eu acho que é uma bobagem sem tamanho, porque essa proporção masculina e feminina, essa desproporção, né, aqui no nosso caso, é o inverso na cabine de árabe, por exemplo. É o inverso na cabine de russo, por exemplo. Então você vai para outro país e fala, os homens russos são multitasking, as mulheres russas não são. Olha, interessante isso, hein? Na cabine de língua inglesa, na cabine de língua francesa, você tem um equilíbrio, que é pau a pau. Aí você encontra a razão onde? Na questão socioeconômica. Nos países em que você tem uma sociedade mais pluralista, menos machista, tradicionalmente, você tem um equilíbrio, uma profissão como qualquer outra. Nos países em que você tem uma ideia, né, de que trabalhar com idiomas é coisa de mulher, dar aula de inglês é coisa de mulher, por quê? Porque o homem precisa ser médico, engenheiro, advogado, essas são as carreiras. Sim, sim. A sociedade, né, atribui um valor maior. Sim. Então você tem um predomínio das mulheres. Olha, interessante isso, hein? Isso vale para a cabine de espanhol, para a cabine de português, para a cabine de árabe, né, e de russo. Em inglês, francês, equilíbrio. Né? Perdão, fiz confusão. Árabe e russo é o contrário. Sim, sim. É mais homem do que mulher. Aqui sim. É mais mulher do que homem. Né? Francês e inglês tem um equilíbrio. Então, não tem uma diferença cerebral assim importante a ponto de... Mas aí que tá, isso que eu acho muito interessante, Ulisses. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção em você desde o princípio no seu discurso. Isso que você está falando, por exemplo, é bastante contra o status quo, é bastante contra o que é falado por aí. Que a mulher, ela é multitasking, que ela consegue fazer 2, 3, consegue ninar o bebê e cozinhar e prestar não sei o que e tal. O pessoal fala isso e acha isso natural, né? Eu não sou psicólogo, Sim. Não tenho competência para falar do assunto, eu sei... Mas observação, No universo da simultânea, o que vale na língua portuguesa não vale no russo, não vale no árabe, não vale nos outros idiomas. Então, se usar a simultânea como prova de que o cérebro feminino é mais competente a fazer duas coisas ao mesmo tempo do que homens, isso não procede. Na simultânea, não procede. Agora, eu eu gosto, me interesso pelo assunto, já vi alguns documentários, Discovery Channel, Nat Geo, sabe?
A maioria das vezes tem diferença. Agora, há diferenças, mas não assim nesse sentido. Né? Há diferenças importantes, mas não nesse sentido. Eu acho que para falar um idioma, para fazer simultâneo, para falar bem um idioma estrangeiro, eu acho que tanto homem quanto mulher são igualmente competentes. Aí entra uma série de outras questões, como áreas sociais, econômicas, que podem ajudar ou prejudicar. A gente sabe que uma sociedade ainda muito machista como a nossa, as meninas têm que remar muito mais que a gente. Porque a menina já sai de pequenininha tomando porrada, né? O moleque sempre mais incentivado, mais estimulado, que é o condução, é o pano. Então, as meninas remam mais, mas isso não é prova nenhuma de que tem mais ou menos capacidade. É que estímulo ajuda, né? Estímulo ajuda. E quando você também reprime, atrapalha. Mas são coisas que a gente luta para mudar na sociedade, mas também não vai acontecer da noite para o dia. Mas é muito interessante isso que você está falando, porque quase que troca a ideia de causa e efeito. E, na verdade, é que como se os homens não fossem realmente muito estimulados a seguir essa área, a seguir essa carreira. Né? Sem dúvida. Na Rússia, olha só, interpretação na Rússia estamos falando, interpretação simultânea, um negócio que aconteceu com o julgamento de Nuremberg. Olha. Final da Segunda Guerra Mundial. Olha. A Guerra Fria se instaurou mais ou menos nesse período, né? Sim. Dividiu a Alemanha em dois, a Alemanha e tal. A Guerra Fria é um processo que se instaurou meio que junto com o nascimento da Segunda Guerra. Então, na Rússia, o intérprete era um cara que tinha uma função assim, importantíssima, era uma questão de segurança do Estado. Então o que é? É uma sociedade também machista. Então você só tem intérprete homem. Estou falando historicamente. Sim. Hoje, século XXI, a coisa mudou um pouco, mas a proporção lá, quando a gente faz eventos internacionais, a proporção é sempre maior, sempre mais homem intérprete russo do que mulher. Olha. Nos países como o nosso, eu já falei, né, a função não é assim essencial. Sim. Então passa a ser relegado por ter mais mulher. Eu acho que isso é fato. Eu sou contra isso, é evidente, né? Evidente, mas isso é fato. Isso é fato. Hoje mudou muito, né? Hoje você tem um equilíbrio, jovens intérpretes, hoje proporcional. A desproporção já diminuiu muito. Está um pouco mais equilibrado hoje. Mas ainda é um número muito maior de mulheres do que de homens. É muito interessante isso, viu? Muito interessante. Então, você me falou que a ideia do intérprete, ela começou lá na época do julgamento de Nuremberg. Aí isso me lembra, eu admiro muito um linguista, que é o Michel Thomas, e ele estava muito envolvido, ele é polonês, e ele desenvolveu um método para aprender. Ele fazia o seguinte, ele se mudou para Califórnia, e ele começou, por conta das guerras, ele era judeu, aí ele aprendeu francês e alemão e etc, tudo na marra, por conta das guerras, e ele era transferido de lá para cá, fugia de um lado para o outro, e ele teve que aprender tudo de uma maneira muito rápida. E ele tinha um método que era o seguinte, ele cobrava na época, isso nos anos 80, vamos dizer, $10.000, que era uma fortuna, e ele falava, se eu não te ensinar isso dentro de 12 ou 24 horas, pelo menos um survival French, assim, que você consiga se virar bem em francês, eu devolvo o seu dinheiro. Mas é interessante, eu sou um admirador desse cara, eu acho ele muito interessante. E claro que tem um certo marketing nisso e tal, mas ele era bom mesmo, além de tudo. E eu acho que muita coisa foi feita na questão da aprendizagem dos idiomas durante a guerra, né? Acho que as pessoas precisavam aprender muito rapidamente para as missões de guerra, né? Para falar com os aliados, para falar com... Sim, mas a grande diferença, Paulo, é que traduções são feitas desde que o mundo é mundo, né? Sim. Desde que você tem dois povos que não se falam, alguém inventava um jeito lá de traduzir uma coisa por outra. Sim. Mas o que acontecia até Nuremberg era tradução, como a gente chama de consecutiva. Então alguém chega, um chefe de Estado ou um chefe
mecânica, numa fábrica, borda, o cara fala lá 1 minutinho, 2, no idioma. Para. Aí vai alguém e traduz, fala no outro idioma. Ele falou, ó, Acontece, quando chegou em Nuremberg, você tinha os réus alemães, ou seja, tudo precisava ser traduzido para o alemão. Juízes ingleses, franceses, né, russo. Então, se uma resposta de um réu em alemão fosse ser traduzida para inglês, para depois para francês, para depois para russo, os caras iam estar julgando até hoje. Sim. Foi aí que inventaram uma traquitana, mais ou menos como essa que a gente está usando aqui, um fone de ouvido, um fone, separaram os caras em cabine, e foi tudo mais ou menos assim de improviso. Foi aí que surgiu. Então, quando você tem... porque a tradução simultânea ela depende necessariamente dessa tecnologia, né? Exato. E aí você tem um depoimento, ou um advogado defendendo, acusando, não importa, ele está falando num idioma e esse mesmo texto, né, esse mesmo discurso está sendo traduzido para outros 3, 4, 7, 6, não importa. Sim. No caso da União Europeia é um caminhão de idiomas. Ao mesmo tempo. Então você não tem prejuízo de tempo. Uma reunião de negócios hoje em dia de 1 hora, com simultâneo vai durar 1 hora. Se for em consecutiva, mesmo que sejam só 2 idiomas, né, português e inglês, que é comum aqui no Brasil, uma reunião de 1 hora vai durar 2. Sim. Então isso foi... A grande diferença é essa. E quando você tem a tradução simultânea, são outras técnicas, é outro tipo de competência que a pessoa precisa ter para poder fritar o peixe e olhar o gato ao mesmo tempo. Literalmente é isso que acontece. Sim. Não, mas é verdade, tem muita coisa. Agora, uma coisa interessante, Ulisses, que eu realmente não sei, é verdade que se o presidente do Brasil, eu não estou falando necessariamente de política, mas o presidente do Brasil, se ele for numa convenção internacional, eu li isso em algum lugar, aí você poderia me confirmar. É verdade que por uma questão de protocolo diplomático, ele tem que falar no idioma de origem dele, no idioma materno? Sim. E não é só protocolo, Paulo. Protocolo é a determinação assim, mais visível. Mas existem aí outros componentes importantíssimos. Sabe o escorregão que eu falei agora há pouco do Sorinho? Sim. Ninguém foi prejudicado. Eu não fui para a cozinha tomar cachaça porque ele falou, vai lá tomar um negocinho. Sim. Entendeu? Mas, se for uma reunião, um pronunciamento de um chefe de Estado, um tropeço mais ou menos nessa linha pode gerar um mal-estar totalmente desnecessário e totalmente prevenível. Dá para prevenir. Ou seja, fala na sua língua materna. Todo mundo fala na sua língua materna. Presidente da Coreia, da Tailândia, da Conchichina, não importa. Todo mundo fala a sua língua materna. Por quê? Porque aí não tem saia justa, não tem problema de interpretação, olha, não foi bem isso que eu quis dizer. Evidente, se o cara fala uma coisa e o intérprete pisa na bola, é algo que, lógico, né, pode gerar um mal-estar também. Mas isso é diferente de sair da boca do cara. E depois você vê a gravação, não, o que ele falou foi isso, o intérprete que copiou. Pode acontecer. Agora, o risco é muito menor. É muito menor. Tá? Então, todo chefe de Estado fala na sua língua materna em pronunciamentos sociais, em reuniões sociais. Se, na hora da entrevista, um jornalista espanhol perguntou se o quiser responder em espanhol, ok. É algo mais informal. Mas, em geral, pronunciamento social fala na sua língua materna. Sim, e aí dizem que o Putin ele tem muita vantagem, porque ele fala em 5 idiomas, né? Então ele ganha tempo para pensar. A pessoa vai falar em francês, aí ele vai esperar a tradução, e aí ele tem tempo de pensar e responder em russo e tal. Ele ganha muito tempo aí, né? Isso é uma vantagem inegável, Paulo, inegável. Mas no caso de um chefe de Estado, as decisões, eu acho que essa vantagem que você está dizendo é comum e é muito mais
útil numa reunião de negócio. Entendeu? Assim, no dia a dia de um executivo, tá? Porque aí as decisões são mais rápidas, o tiroteio, vamos dizer assim, no bom sentido, é mais dinâmico. Agora, uma decisão de um chefe de Estado, o cara não vai assinar um decreto lá assim, também assim, sabe, de impulso. Mas que é uma vantagem inegável, é. Então ele consegue ganhar muito tempo aí, né? E agora, uma coisa... Mas é o que eu estou dizendo para você. Um chefe de Estado, assim, uma reunião que o cara vai mesmo... Sim, sabe aquela reunião acalorada? Você está vendendo um carro, você está vendendo... Pô, eu quero pagar 18, você está querendo 20, a gente está lá, papapá, sabe? É um negócio que não acontece assim com um chefe de Estado com tanta frequência que a gente acha. Quer dizer, ele tem um monte de assessor. Mas isso que eu ia te perguntar. Será que não existe uma... E você é um cara assim que observa muito isso, que eu percebo. Será que não tem alguma diferença no tratamento que a mídia dá ou em como o presidente, o chefe de Estado, se coloca nessa posição? Por exemplo, eu vi que o Bill O'Reilly, ele entrevistou o Obama ao vivo no Super Bowl. E ele colocou o Obama contra a parede durante 15 minutos. E ele começou a criticar o Obamacare. Ele falou, e aí, esse negócio não deu certo. Por que não deu certo? Aí o Obama tentou se esquivar e tal. Aí ele fala, mas a pessoa que desenvolveu isso, você deveria demiti-la. Ela ainda está trabalhando contigo. Então foi uma coisa ali que ao vivo, no Super Bowl, ele colocou o Obama, como você falou, né? Seria um tiroteio aí. E será que isso não é um tratamento diferente que tem na mídia de lá e daqui? Mas é lógico que tem, né, pô? Lógico que tem. Eu não vou falar de política, eu não vou falar de jornalismo, né, que não é a minha praia. Sim. O que eu posso falar sobre tradução também se aplica a qualquer outro setor, que é o seguinte, não existe tradução imparcial. Sim. Ou seja, se eu estou traduzindo um executivo ou um roteirista, sei lá, qualquer pessoa, estou traduzindo, eu estou metendo a minha colher no discurso do cara. Não vou distorcer, não vou inverter. Falou verde, eu vou falar amarelo, não é isso. Mas você interfere de uma certa maneira, sim. O ideal é você ser o mais isento possível, mas não existe isenção ou imparcialidade total. Ponto na tradução. Isso. Essa é mais uma razão também pela qual o chefe de Estado fala no seu idioma materno e é traduzido pelo seu intérprete pessoal. Chefe de Estado é um cara que sempre o traduz, é o cara que viaja com ele para o mundo. Justamente por isso. Porque tem que existir uma certa afinidade ideológica também, no caso do chefe de Estado. Agora, voltando para a tradução simultânea num evento de medicina... mas aí que tá, eu não estou falando propriamente da... Então, a política, isso que eu quero dizer, um evento de ecologia, o cara está falando sobre os gases do efeito estufa, velho, eu sou intérprete, eu tenho uma opinião sobre a poluição, sobre o meio ambiente. Sim. Fatalmente, a minha colherinha vai entrar um pouquinho. Mesmo que seja... A inflexão do tom de voz, entendeu? Eu vou meter a minha colher. Isso na tradução simultânea. Agora, transfere para a cobertura jornalística, que o cara faz o texto do começo ao fim. Vai ter interferência ou não vai ter? Claro. Não, mas essa ideia, cá entre nós, né, Ulisses? Essa ideia da pessoa acreditar que ainda não, que nunca existiu, essa ideia de imparcialidade é uma bobagem, né? Eu acho que isso aí é uma ficção, né? Diferente da cobertura. Agora metendo um pouco a colher no terreno que eu não domino, mas acompanho muito. A cobertura jornalística nos Estados Unidos e a nossa aqui, a diferença é o seguinte, lá não tem dúvida, só falta botar a bandeira do partido atrás. Isso. Mas aqui também, aqui é isso que eu quero dizer, né? Não, mas aqui não falam, cara. Aqui é tão imparcial quanto, né? Exato. Bandeira, mas aqui ainda se vende aquela ideia de ser um órgão. E lá, você sabe os canais que torcem para um lado e os canais que torcem para o outro. Aqui a coisa é um pouco mais... Mas você acha que para um telespectador, uma pessoa que presta atenção, isso faz diferença mesmo? Porque é tão claro.
o posicionamento político aí dos meios de mídia. Só falta a bandeira, só falta falar, ó, nós somos de direita, nós somos de esquerda, nós somos, né? Eu também acho, cara. Mas aí vai da consciência e vai da percepção de cada um, né? Não posso falar pelos outros. Para mim não precisa muito tempo para saber para que time o cara torce, né? Mas não sei se essa afirmação vale para todo mundo, né? Sim. Para a maioria pelo menos, não sei. Porque essa coisa da parcialidade é uma... Eu acho que para você ser parcial, você só precisa de sujeito, verbo e predicado, assim, né? Você só precisa ter uma frase. Não tem como não ser. Porque eu falo assim, Maria beija João. Aí você já gerou um ponto de interrogação. Você fala, opa, Maria beija João. Por que João não beija Maria? O João está sendo beijado pela Maria. Então você já tem uma... Então você... Aí quando você fala de tradução, então é uma loucura, né? E na simultânea, velho, tem um outro detalhe, né? A tradução escrita, você... Exato. Pode editar. Não tem inflexão, né? O papel não tem entonação. Então, se você vai falar Maria beija João... Agora, imagina você falar a frase assim, Maria beija Cecília. Ó, Cecília, Maria beija... Sabe, dá para você ter 500 mil inflexões nessa frase. Sim. Que já podem... Ou seja, a gente está usando aqui exemplos sutis, né? Sim. Isso não acontece, mas dá para você transmitir no jeito que você fala, se você concorda com o cara ou não. Sim, uma interpretação. Isso aí é evidente que não vai mudar o discurso do cara, né? Você não vai. Mas é só para exemplificar que existe mesmo a parcialidade, ou seja, a interferência, por mais sutil que ela seja, de fato existe. Então, tem aquele professor, que é o Francis, da USP, que ele fala muito em relação à tradução. E eu assisti uma palestra dele que ele fala que isso é uma certa besteira, assim, que nós temos muitas versões, mas tradução mesmo, você não tem. Você faz é o que você falou, né? O tradutor... Mas eu não entendi o que ele quis dizer com isso, o que você está querendo dizer. Que nós temos versões. Você vai adaptar o que está sendo dito de um lado para o outro. Não é exatamente uma... Eu não sei, eu queria saber o seu ponto de vista. Eu imagino que a tradução seja muito mais uma negociação da mensagem, né? E não um sentido... Né? Eu não sei exatamente o que ele falou, nem escreveu. Eu estou questionando... Fala. Eu estou questionando essa questão. Por exemplo, uma vez eu peguei um aluno meu que era ator. Aí ele estava querendo fazer uma versão, uma tradução, entre aspas, do Hamlet em carioquês. E que eu achei uma ideia muito original, assim, achei muito bacana. Aí eu peguei o original do Shakespeare, peguei a tradução do Milor, a da Bárbara Eliodora e uma outra, que eu não lembro de quem era. E Ulisses, uma coisa que me chocou muito, foi uma experiência que me chocou muito, é que eu abria na mesma página, no mesmo parágrafo, onde era para... E eram coisas diferentes, assim. Cada um ia para um lugar e tal, e era uma maluquice, assim. Tem a ver com o que a gente acabou de falar, quer dizer, o cara vai botar o pitaco dele ali, vai dar o pitaco dele. No caso da tradução escrita, e também na simultânea, evidente, tem que levar em conta a época também, né? Porque às vezes você fala, você escreve um texto nos anos 50 uma tradução de um livro dos anos 50, dos anos 2000, evidente vai reproduzir um linguajar falado daquela época. Então, às vezes pode ficar diferente. E também tem opinião, cara. Tem opinião pessoal. Tradução não é ciência exata, né, Paulo? Se fosse ciência exata, eu costumo dizer... Mas não é tratado como tal, às vezes? Não é tratado como tal? Não espera. Lógico. Quem é leigo se acha. Não tem problema, Paulo, porque a gente lê como futebol, né? Todo mundo é técnico, né, de futebol. O cara não sabe nada, o cara não estudou, mas ele assiste futebol desde criança e ele se acha técnico. E o cara que fala dois idiomas, ele se acha tradutor. Ou quem fala um só acha que quem fala dois é tradutor. É
Olha que E fala, interessante isso. Muito interessante o que você está realmente. falando, hein? Muito interessante o que você está falando. E não é, cara, e não é, entendeu? Todo mundo que fala o idioma, né? Uhum. Todo mundo Sim, fala sim, o sim. idioma, seu Sim, materno. sim. O cara é competente, né? Na sua língua materna, mas ele não é linguista, ele não é Uhum. professor daquela língua. São coisas diferentes. Né? Eu costumo dizer que é usuário. Entendeu? O cara é Uhum. usuário, o cara sabe sentar no carro, ligar o carro, pisar no acelerador e sair do ponto A e chegar no ponto B. Ele é usuário. Agora, não é mecânico. Quem é Hum. professor, quem é linguista e as áreas afins é mecânico. O cara abre o capô e sabe o que está acontecendo lá dentro. E é uma ingenuidade muito grande achar que o cara que, por falar do idioma, né, às vezes me escrevem lá no blog e falam assim, mas eu tenho um amigo que é irlandês, eu tenho um amigo que é americano que Isso, falou é. que não sei o É. que. Tá, ok, beleza. Ele é competente na língua, no uso. Ele vai saber dizer com muito mais competência se tal expressão é mais comum ou menos comum no universo dele, né? Mas ele Sim. não é, ele não sabe de uma série de outras coisas. Ser competente no idioma é uma coisa. Saber falar, saber entender, ok. Outra coisa é você entender a mecânica desse idioma. E a mecânica de um para o Existe outro, uma né? coisa. E a mecânica de um para o outro A também, né? mesmíssima É. coisa, exato, a mesmíssima coisa vale para a tradução. Saber um idioma e saber o outro é uma coisa. Legal. Fala português, fala inglês, mas não é tradutor. Não é profissional. Sabe fazer essa transposição em alguns casos, mas invariavelmente vai tropeçar nas mesmas cascas de banana que o coleguinha ali na outra esquina, que também fala os dois idiomas, vai tropeçar. Mas Então, isso que eu acho legal em você, Ulisses, que você reúne características muito legais. Porque você é tradutor, você é intérprete, você poderia ensinar isso, você já não ensinou com total tranquilidade, e sim, além disso sim, tudo, você se comunica muito bem. Eu imagino que a pessoa que é muito livresca, e você escreve também, você institui e edita e tal, e eu sinto que normalmente as pessoas são intelectuais, livrescos e tal. Eu vi um vídeo, você fala alguma coisa da aptidão linguística de um cientista ou de uma pessoa que vai negociar ali numa reunião, aquele acalorado, são competências distintas, né? Então é legal que muito, você muito. consegue transitar aí em diferentes áreas, né? E você é um tradutor que fala bem, assim, desculpa, mas assim, você é um tradutor que você escreve e edita, tal, tal, mas além de se comunicar muito bem na forma escrita, você se comunica muito bem na forma oral também. E eu me. Obrigado, obrigado. Sim, não, mas é uma constatação, assim. Talvez seja nem um elogio, é uma constatação, de fato, assim. E eu me pergunto até, aí seria uma. Queria saber a sua opinião. Se não são coisas quase que opostas, muitas vezes. Que a pessoa que é o poliglota, o cara que é o intelectual dos idiomas, ele não é um grande estudioso, mas eu estou falando de perfil já, isso é meio polêmico. Mas eu vejo alguns poliglotas que falam diferentes idiomas, mas são super tímidos, introspectivos, não conseguem pegar aquele conhecimento do idioma e falar, assim, abertamente, né? Não sei, cara. Eu não tenho assim muito convívio com quem é poliglota, ou seja, quem fala três, quatro, cinco línguas. Entre os intérpretes, pode Sim, parecer até meio paradoxo, sim. não pega bem dizer que é poliglota. Olha que interessante. E eu vou explicar por quê. Você não é O- especialista, né? Você não é um Não, especialista, é não é isso? isso, não é isso. O conhecimento que você tem que ter de vocabulário, de, de, de pronúncia, né, de ausência de sotaque, né, Isso. no idioma estrangeiro, para você entrar num dia numa cabine e falar sobre tratamento de água e no dia seguinte falar sobre banco de dados numa bolsa de valores e depois na outra semana estar num congresso de aviação, ou seja, o teu vocabulário que você precisa ter é um negócio absurdo que você Isso. não adquire em cursinho de fim de semana. Mas você tem isso, Com todo respeito. você tem isso. Então, o que Mas acontece? idealmente Acontece. o tradutor ele tem que ter essas características. Mas eu acho isso dificílimo, Ulisses. Acho isso bem difícil. Assim, Então, no por isso plano que eu estou ideal. dizendo para você, por isso que eu estou dizendo, falar que é poliglota entre intérprete pega mal, porque o cara só vai conseguir ter essa profundidade e essa diversidade de vocabulário em pouquíssimas línguas, duas, Isso, três, isso.
4, exagerando. Isso. Então o cara fala assim, eu falo 6, 7 línguas. Ah, mas fala o quê, velho? Fala assim, ó, tá calor, aqui tá frio, aqui tá gostoso, não sei o que, não sei o que. Agora fala da recuperação econômica da Argentina, ou então fala sei lá, da recessão que está acontecendo no Japão, sabe? Aí a coisa vai buscar. Sim, sem dúvida. Descreve um helicóptero, por exemplo, nossa, em idiomas. Em português eu não consigo já. Então, é isso que eu estou te dizendo. O intérprete, para valer, né, profissional, evidente que não é todo mundo que faz evento de aviação. Eu não faço evento de medicina, por exemplo. Ah, é? Não faço. Agora, tem colegas que fazem. Então, o cara vai conseguir descrever todos os ossos da mão, entendeu? Em 2, 3 idiomas. Mas sabe poucos, né? Agora, não vai fazer isso em 7 idiomas, né, Paulo? Não, é possível. É bem difícil. Não vai dar para fazer isso tudo em 7. Então, o cara fala que é poliglota, tá bom, então. Então tá. Não, sem dúvida nenhuma. É que eu trabalho, assim, eu dou aulas de inglês. E uma coisa que eu faço, que eu encontro é um ponto muito problemático, assim, que é basicamente todo o meu trabalho é na questão da timidez e da inibição. Então, eu tenho alunos que eles sabem tecnicamente muito inglês, talvez eles saibam em alguns pontos gramaticais até mais do que eu, em relação à especificidade da regra, mas não comunica. Não comunica. Sim. Ele sabe pra caramba, mas aí eu falo, então, vamos lá falar. Então, o cara me procura pra desenvolver o inglês, pra falar inglês. Eu falo, você fala inglês? Ele, sim. Ou então fala um pouquinho pra mim. Ele, pô, mas agora? Eu tenho que falar agora? É claro, você vem estudando aí nos últimos 5 anos, você não... Eu peço pra você falar inglês e você trava. Né? Claro que eu vou tratar com um pouco mais de tato. Mas... E a pessoa trava. Né? Então, eu sinto que na comunicação, assim, nesse toma lá da cá, no tiroteio, como você falou, né? Tem muita gente que trava, fica muito tímido e muito inibido. Né? Mas eu acho que a causa aí é outra, né, Paulo? A causa, no meu ponto de vista, é uma decorrência de uma cultura de se só aceitar quem fala, sabe, corretamente, 100%, como manda o figurino. E qualquer desvio é tomado como uma catástrofe, sabe? Uma paulada na cabeça. O cara errou o negocinho, pum, paulada. Paulada. Exatamente. Então, o cara transfere essa forma de encarar a linguagem para um idioma estrangeiro. E aí o cara trava porque tem vergonha e fala assim, não quero tomar paulada. Quem gosta de tomar paulada? Cachorro não gosta de tomar paulada se faz xixi fora do lugar, entendeu? Então, é uma decorrência. E isso também, e aí um pouco de meia-culpa, porque eu era professor de inglês 20 anos atrás, não tive uma formação teórica, sólida, saí dando aula porque eu falava inglês. Sim. Como muitos dos nossos colegas, né, isso é fato também. E aí você acaba, sem querer, né, você acaba só reforçando essa tese. O aluno começa a falar um negócio, errar um negocinho, você isso. E tal. Então aí o cara vive naquele modo assim, sabe? Sabe o cachorro que apanha? Isso, Não, mas aí que tá, semana passada... Sabe aquela coisa? Fica com medo, cara. O cara não faz nada. Mas semana passada veio uma menina aqui procurar o curso e ela ficou chocada que ela falou, caramba, eu falei inglês. Ou seja, porque eu deixei ela falar extensivamente. Ela foi falando. E eu não fiquei... Você falou essa palavra. Não, corrige. Não, tá errado. Né? Então... Isso é um processo que se deu ao longo dos séculos, né, cara? Não é a gente aqui também um bate-papo que vamos acabar com o problema. Mas eu acho que a causa é essa. É muita paulada na cabeça que faz com que o cara fique travado, sabe? Mas aí que tá, nessa experiência que você tem nas conferências e tudo, nesses eventos, você vê que em algumas culturas isso é menos aparente ou não? Claro. Que as pessoas têm menos inibição e vergonha de falar inglês, elas falam mesmo e vai embora. Cara, um exemplo clássico é francês. Você já viu o francês falando inglês? Ele não tá nem aí. Uma merda. Não entra aquela questão cultural. Manter o sotaque dele,
Eu estou generalizando, Sim, 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 sim. exceções, né? Mas é a Tá falando mesma do Godard, questão por exemplo. O de Godard, identidade. ele... Ou seja, eu vou falar inglês, cara, com sotaque de francês. E esses ingleses aí que se fodam, porque eles têm uma rixa histórica, Sim, né? A gente sabe disso de sim. milênios. Então, quer dizer, é mais uma questão de honra mesmo, de identidade. E toca o foda-se e fala do jeito que for. Uhum. E também acontece em outros lugares, sabe? Eu cansei de ver situações. Mas os Né? diretores franceses, durante um tempo, aquela época lá do Carrier du Cinema e tal, eles faziam questão de só falar francês. Então vinha a mídia de Sim, vários lugares e eles falavam sim. francês. O fato dele falar inglês já é um favor enorme. Você ainda quer que eu fale sem sotaque? Vai se Exato. danar. É. E eu cansei de ver exemplos assim, de reuniões informais, em que um brasileiro executivo ou uma secretária, enfim, seja quem for, vai falar com um convidado estrangeiro e antes de abrir a boca já pede desculpa porque não fala inglês bem. Aí eu cansei de ver americanos, ingleses e várias outras nacionalidades que dizem, não, não tem que pedir desculpa, cara. Desculpa do quê? Você fala duas línguas, eu Sim, falo uma só. isso. Quem tem que pedir desculpa não você, que fala com sotaquezinho, vai errar uma coisa aqui, entendeu? Então é mesmo essa postura Humilde, muita humildade demais. Assim, exatamente, né? humildade excessiva de achar que não, eu teria que falar corretamente, perfeitamente. Bobagem, né? Bobagem. É, mas é muito interessante porque, e de um tempo para cá também, eu trabalho num curso de oratória. Eu ensino o pessoal a perder a inibição de falar em público. Que Então, legal. esse é um link, assim, que é Isso um... vale para as duas, né? Falar Sim, português ou inglês, né, Paulo? exatamente, exatamente. Então, eu tenho uma Legal, legal. parceria já de um tempo com aquele professor maluco, que é o Simon Boas Falas, não sei se você já escutou falar nele, e Repete, cortou, que eu não ouvi o nome dele. é o Simon Boas Falas, Simon Weintraub, é um barbudo, assim. Não, não E, conheço. sim, então eu tenho uma parceria com ele. Ele é muito bom nessa área e eu trabalho com ele, tirando realmente a inibição e a timidez das pessoas de falar em público. Que tem muito medo, né? A pessoa tá falando contigo até assim, nos bastidores e tal, aí quando sobe no palco, pega o microfone, aí treme, trava e tudo. Isso em português, né? Isso em português. Aí se você passar pro inglês, aí, né? Pior. Pô, não vai melhorar, né? Então é o que eu falo, assim, se você é tímido em português, possivelmente você vai ser ainda mais tímido em inglês, né? E isso é algo assim que eu vejo muitos alunos passando de um curso para o outro e tal, e chega, aí fala, ah, mas lá todo mundo já fala inglês e a pessoa nunca vai enfrentar aquela situação, né? Então um pouco do trabalho assim que eu faço é que a pessoa enfrente a situação. Que ótimo, que legal. Bom saber. É. Bom saber. Inclusive, uma outra pressão que acontece é a E pressão você dos trabalha sob próprios muita pressão, colegas, né? né? Você trabalha sob muita pressão, né? Não, não, eu digo o brasileiro que vai fazer uma apresentação em inglês acaba sofrendo, além dessa pressão de querer acertar tudo, falar sem erro, tem a pressão dos próprios colegas que Nossa, vão enorme, né? julgando, né? Nossa. Pô, aquela hora o cara falou, depende of, boy, depende on, sabe? Essas coisas. E a síndrome de João Santana. Isso. O João Santana se virou, velho. O João Santana Eu acho. foi seleção africana. É o que eu acho, exatamente. Ué. Ele já é um senhor, já era, né, em 2009, Sim. ele já era um senhor de idade, quer dizer, não teve educação assim em colégio de Sim. ponta, e o cara se virava. Isso, Bom, isso, agora, vira piada nacional, porque existe mesmo esse preconceito linguístico, né, de achar que o cara tem que falar tudo certo. Mas cá entre nós, viu? Cá entre nós, Ulisses, eu acho que esse pessoal, normalmente, esse pessoal que critica pra caramba, não é o pessoal que fala tão Mas bem assim. É lógico. Entendeu? É lógico. É. Se tiver, é aquilo que a gente estava falando agora. Pô. Uma coisa é ser. Como é que fala? Você... Ser fluente na sua língua materna, ser competente, a palavra que eu queria é competente. Ser competente na sua língua materna. Outra coisa é entender da dinâmica, entendeu? Uhum. Entender o que é, estudar um pouco de linguística, sabe? O cara não tem obrigação de saber. Mas existe essa noção geral de que basta falar uma segunda língua para o cara ser tradutor.
Uhum. Basta ser brasileiro para ser professor de Professor de português. Basta português, ser americano exatamente. para ser professor de inglês. É. Que é uma bobagem atrás da outra. Exatamente, é. É, mas eu achei muito interessante o que você falou também do a pessoa que está de fora acha que se você falar inglês também você automaticamente é tradutor, né? Sim. É. E um ponto que eu queria retomar, Paulo, que você Sim, falou, eu acabei esquecendo de te explicar. sim. Quando você falou que não existe uma tradução só, são várias versões, várias possibilidades, eu costumo dizer que a tradução não é ciência exata. Porque se fosse ciência exata, o Google Tradutor, o Google Resolvia Translate, tudo, né? já teria dado aos tradutores e intérpretes o mesmo destino que a calculadora deu ao. Ou seja, a calculadora esquece o ábaco, velho. A calculadora faz aquilo muito melhor que o ábaco, muito mais rápido, cálculos muito mais complexos. Agora, o Google Tradutor está melhorando, faz um trabalho às vezes até decente, mas é arte. É arte, não é ciência, não é lógica. Então, às vezes, uma frase, por mais simples que seja, permite mais de uma forma de ser traduzida. Vai depender do público-alvo, né? Quem é que vai ler ou quem é que vai ouvir aquilo que você está traduzindo. Vai depender de uma série de outros fatores que, às vezes, uma máquina não consegue reproduzir. Está melhorando. Isso, é. Pode E aí, ser que eu e aí, esteja errado, mas ainda não é. É arte. é. Precisa muito jogo de cintura, muita flexibilidade, que é uma atividade inerentemente humana. Tá? Bom para fazer coisa linear, coisa Isso. repetitiva, Isso, é. coisa que não exija a subjetividade que a tradução, pela própria natureza, exige. Uhum. É, mas você não acha que, assim, no dia a dia, a maior parte, o pessoal deve usar, o pessoal usa muito o Google Translator, assim, né? Se for uma coisa assim, responder um e-mail, uma coisa... Não, nas Ah, empresas? sim. É. Eu às vezes leio o texto em inglês, às vezes eu tenho uma dúvida tecnológica, a gente estava falando agora um pouco de tecnologia, né? Isso. Você entra num fórum, né? Você entra num fórum, aí você lê o texto, lá você lê a resposta e fala, meu, isso é máquina, isso é Isso. inteligente. Você percebe na hora. Isso, é. É. Foi uma coisa bem dura, né? Foi uma coisa bem... Exato, exato, exato. É, você fica sem muita margem, assim. Agora, a gente estava falando de reforma ortográfica, a gente não falou especificamente disso, mas a gente falou ali em volta. Eu estava lembrando que você que é um cara que eu tô vendo, que gosta bastante de livro, tô vendo o fundo aí do seu... que gosta bastante de livros. Você sabe que o cara, aquele escritor, o Monteiro Lobato, ele era um cara que era bem irritado com isso, né? Ele escrevia da maneira que melhor ele achasse, aí ele dava para o editor para adaptar para, vamos dizer assim, da moda da vez, né? Como é que está agora. Mas ele escrevia do jeito dele, assim. E depois eles adaptavam lá. E continuam adaptando, né? E continuam fazendo e refazendo. Mas eu acho o seguinte, o artista, e aí eu estou incluindo os autores, evidentemente, nesse rol, ele tem a obrigação de retratar o mundo que ele vê, né? O personagem como falaria normal, sabe? Então acho que isso é mérito do autor. Mark Twain escrevia assim em inglês, J.D. Salinger também escrevia assim em inglês. Entendeu? Vai fazer um livro sobre uma adolescente, entendeu? Eu não vou escrever tudo com mesóclise, sabe? Sim. Sabe? Não cabe, sabe? Então, você, por exemplo, quando você vai fazer uma tradução de um evento, por exemplo, o orador, um evento de tecnologia, o pessoal todo de banco de dados, aquela garotada, tudo nerdzinho, sentado na cadeira, nossa, aí começa, o orador fala assim, I'll give you an example. Você vai traduzir assim na cabine? Dar-lhe-ei um exemplo. Uhum. Tá errado? Não, Tá tá errado? certíssimo, Não, tá correto. não tá. Mas tá, entendeu? Tá errado. Porque ninguém fala assim, velho. Ainda mais um público jovem, de tecnologia. Sei lá, vou dar um exemplo para vocês agora. Olha, faz o seguinte, pega aqui a planilha, tal, não sei o quê. Sabe, você tem a obrigação de reproduzir aquilo de uma forma que o teu público leitor, né, vai ter mais facilidade para absorver aquele conteúdo, que é isso que interessa. Então, escrever errado um livro, se está retratando, no caso do Mark Twain, um escravo falando, que não teve educação formal, evidentemente,
ele vai escrever daquele jeito para reproduzir. Então ele está só retratando a realidade. Então, Exatamente. acho que não tem que ser execrado de forma nenhuma, muito pelo contrário, tem que ser exaltado. Exatamente. E um exemplo de tradução, um exemplo que eu gosto de dar de tradução, Paulo, que eu acho ótimo, que a gente falou agora de mais de uma versão e tal. Isso. Não sei se vocês. Acho que no Rio deve ter também. Existe uma. Não sei se é uma rede de franquias, é uma tecnologia que acho que foi inventada nos Estados Unidos, não sei, de consertar amassado de carro com um martelinho. Sim, bater assim o tal do martelinho de ouro, né? Exatamente. Mas você já deu o desfecho da piada. Porque eu sinto que essa franquia em inglês é Dent Wizard. Que Dent é amassado, né? Isso. De lataria. E Wizard é mágico, mago. Uhum. Então a tradução literal, a tradução mais lógica, seria o mago do amassado, que às vezes você vê em placas aqui em São Paulo, onde eu moro, é comum. O mago do amassado. Agora, qual é o nome que pegou? Martelinho de ouro, velho. Porque o que é de ouro para nós? É de ouro? É fabricado com metal precioso? Não. Entendeu? Tudo que é de ouro é bacana, é legal, nota 10. Então, o martelinho de ouro é uma puta de uma tradução para o Detective. Ah, não, mas o martelo isso não é mago. Isso é uma bela tradução. É uma bela tradução, né? Agora, é evidente, se eu estou traduzindo um contrato de compra e venda de uma unidade fabril, não vou fazer esse tipo de ginástica, entendeu? Essa ponte, esse floreio e tal. Agora, dependendo da situação. Agora, você falou uma coisa muito interessante, Ulisses. Dessa questão de tradução de slogan, muitas vezes, né? E eu lembro, eu li lá, eu fiz o meu dever de casa, em algumas horinhas, e eu li o seu post sobre o Just Do It, da Nike. E outra coisa que o pessoal pronuncia é Nike, né? Quando na verdade é Nike, né? Pelo menos os americanos falam assim, Nike. Então, do Just Do It, que é difícil a tradução, eles não traduziram. Chegou aqui como Just Do It mesmo, né? Eu acho que eles não traduziram, né? A opção por não traduzir, Paulo, eu acho que se dá por conta de uma estratégia de marketing global. Eles querem o mesmo nome, o mesmo jeitão em tudo. Também por isso. Agora, a tradução de Just Do It possibilita várias opções. E não tem uma melhor que a outra, não tem uma que é ideal, que isso aqui. Mas isso aí não. Porque as palavras, elas têm como se fosse assim sabe aqueles joguinhos de encaixar de criança? Um triângulo, um quadrado, um redondinho, o bebezinho vai lá e fica encaixando as figurinhas. As palavras são assim nos dois idiomas. Ela tem um conjunto de significados numa língua que às vezes é um pentágono. Você falou dessa expressão. É um quadrado, velho. Aí uma coisa não encaixa. Então, não são todas as acepções de uma palavra que vão bater certinho com as do outro. Você me falou de uma palavra. Você me falou dessa palavra. Me lembrou de uma palavra que é blow em inglês. Blow. E pode ser um monte de coisa, né? Blow. B-L-O-W. Blow. Ele que cortou na hora, não? Não, claro. Mas pode ser blow my nose, pode ser uma coisa mais indecente, pode ser uma série de coisas, né? Pode ser assoprar, né? Pode ser um instrumento. Blow the horn. Pode ser uma opção de coisa. Então tem um monte de coisa aí. Mas eu acho interessante. Mas ele não comunica, viu, Ulisses? Por exemplo, a Budweiser, eles colocaram lá, Great Times Are Coming. Quem é que entende isso aqui no Brasil? A nível Brasil? Será que o público deles pegam isso? Eu tenho vontade, às vezes, de ir pra rua, fazer uma enquete. Eu acho que isso dá um vídeo bem legal, assim. E falar, lê esses slogans aqui. Que os slogans estão aqui em inglês. E eu me pergunto, acho que a maior parte das pessoas não vai saber. Pelo menos aqui no Rio, viu? O que quer dizer. Mas é que tá. Aí eu não sei. A gente tá entrando numa área que é marketing. Sim. Eu não sei qual é o público-alvo da cerveja, eu não sei qual é o price point, né, que fala, como é que é em português, a faixa de preço que ela atua. Não sei, cara, não sei se é proposital, entendeu? Porque uma suposição, se o público-alvo dela, o fato de manter o slogan em inglês gera
um status nacional que faz com que o cara... Mesmo que a pessoa não entenda. Mesmo que a pessoa não entenda. Mesmo em detrimento de uma outra camada social que não vai entender, vai comprar menos, então vai, entendeu? Aí os caras com a maquininha lá, velho, com planilha, com Excel, esses caras não dão ponto sem nó, Paulo. Isso que eu te digo. Agora, traduzir slogan, traduzir comercial é roubada. Eu já fiz tradução simultânea, Paulo, em evento de publicidade, em que é convidado um publicitário americano, famoso, tal, não sei o quê, e o cara começa a desfilar no telão todos os comerciais premiados que ele fez. Caramba! E aí você tem que ouvir o comercial na lata e traduzir assim do jeito que dá, cara. Com piadinha, com trocadilho, com dignidade. Nossa! Esse é o pior, acho que é a pior situação possível. Mas velho, é nessa hora que eu fico mais calmo, sabia, Paulo? O processo de canonização lá no Vaticano está emperrado. Ou seja, milagre eu não estou fazendo ainda. Então, você faz o que dá, cara. Sabe? Então, numa situação dessa, e também acontece o inverso, né? Eu já traduzi o Washington Oliveto, aquele cara da FNASCA, vários publicitários badalados que apresentam os comerciais brasileiros, né? Esses aí você já viu, né? Você já viu na televisão. Mas você tem que ir na lata ali, na hora, traduzir para inglês, porque tem uma plateia que tá te ouvindo traduzir o que ele está falando. Nossa, mas isso é uma roubada tremenda. Isso é difícil. Cara, mas aí é que... mas aí... a graça. Aí que tá a graça. Mas aí Mas isso me lembra... Eu acho que muitas vezes, talvez, aí é a sua suposição, que eles vão atingir mesmo que a pessoa não entenda, eu acho. Talvez seja o caso do tal do sorvete, né? O Häagen-Dazs, que o pessoal vê e acha que vem da... Primeiro o pessoal acha que aquele é alemão, ou norueguês, ou vem lá do norte europeu. Quando, na verdade, essa é uma marca do Bronx, né? E aquele Häagen-Dazs não significa absolutamente nada. Ele criou aquela né, botou lá H, botou um trema, assim, deu uma cara diferente, e ninguém sabe o que aquilo significa, e todo mundo acha chiquérrimo. Mas aquele sorvete, velho, podia ter o nome que fosse, viu? É bom pra caramba. Vai vender qualquer que seja o nome, qualquer que seja a cor da embalagem. Mas é lógico, se puder ajudar com um nome diferente, para dar aquele... Esses caras, velho, ele mexe com o teu inconsciente, subconsciente. Esse cara faz você comprar. É mesmo? O que você já viu, assim? Você já frequentou muito, você frequenta muito isso? O que você já viu, assim, que te marcou nesse sentido de marketing? Já traduzi muita coisa, né, Paulo? Já traduzi muita coisa. Eu gostaria de não ter aprendido. Olha. Deu uma travadinha aí. Sim, eu estou te escutando ainda. Mas o que, por exemplo, dá um exemplo, assim, o que você já viu que você achou bem chocante, assim? Esses eventos de aviação, eu acabo aprendendo coisa de segurança, tudo, e vejo imagens que eu preferiria não ter visto, né? Agora, coisas de estratégia, em supermercado, eu acho que isso é informação pública, eu posso falar. Que, aliás, é um outro problema de simultâneo, né? Tem coisa que você, se falar, paga multa violenta. Olha. Mas, por exemplo... Você paga multa? Você paga multa? A gente assina contrato de confidencialidade. Entendi. O TUF, The Ultimate Fire, sim. Quando teve o ano passado a versão com o Shonen, eu fui contratado para fazer a tradução lá de alguns naquela casa, tudo, eu assinei um contrataço assim, de multa absurda, muita dinheiro que eu nem tenho, que não pago, porque eu ficava sabendo do resultado das lutas antes da luta ir pro ar. Olha. Mês e meio depois. E contrato também de negociação, de citação, essas coisas. A gente assinar contrato de confidencialidade é toda hora. Mas eu esqueci o que eu ia falar, cara.
Sim, eu estava tava falando de coisas que você já viu, e você preferia nem ter visto Tá. em relação ao O que eu marketing que se posso, mexe com o seu entendi. inconsciente e O que tudo. eu posso falar, por exemplo, os dois produtos no supermercado que são mais comprados sozinhos, ou seja, o cara sai de casa para entrar no supermercado e comprar um item só, um produto só, os dois campeões dessa lista, o que você acha que são? Coca-Cola O que faz e... o cara sair de casa? O que faz o cara sair de casa para comprar só aquela coisa e voltar? Poxa, pergunta difícil. Mas olha, Mas é legal. O que faria você sair de casa 1 hora da manhã? Tua mulher fala, ih, acabou não sei o quê. O que você vai? Você tem papel... filho em casa? Não, Você não. tem filho, não? Não, teu não. Então Fralda. 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 Tá. Uhum. Fralda é uma dessas coisas. É cerveja. Que o cara acabou a cerveja no churrasco, entendeu? Aí ele sai, pega o carro, vai comprar sua cerveja e volta. Ele não vai comprar. Sim. Onde que esses produtos são colocados no supermercado? Jamais na porta. Por quê? É no fundo da loja. Porque aí o cara tem que andar até o fundo para pegar a fralda. Aí no caminho ele vai ver o óleo que está acabando, né? Para beber que está acabando, talquinho, ou sei lá, qualquer outra tranqueira. A mesma coisa vale para cerveja. O cara, aproveita e já compra mais. Onde está o carvão do supermercado? Está do lado da cerveja, porque o cara vai acabar a cerveja, vai acabar o carvão no churrasco. Então são estratégias que você, né? Quantas vezes você, Paulo, já se perdeu num shopping? Onde fica a loja mesmo? Sim. É de propósito, né? É de Então, propósito. é lógico, eles fazem aquilo de um jeito, um labirinto que só mulher mesmo. Mulher, a gente. Aí tem uma diferença Mas enfim, eu tenho que dar 10 voltas para achar a porra de uma loja lá. Entendeu? Por quê? Porque eles fazem mesmo um formato que é para você se perder. Por quê? A hora que você passar em frente de uma loja lá e vir um produto que você fala, estou precisando de não sei o quê. Então, quer que você segure o máximo possível. Então, são coisas que fazem com a gente que sai comprar um monte de outra coisa. Você nem sabia que você estava. No final das contas, você está sendo manipulado, você nem sabe, né? Já? Terminamos já? Sim, terminamos. Vamos parar por aqui. Aí eu queria dar uma palavrinha contigo depois. Você não quer que eu fale? Tá, você não quer que eu fale um boa noite aí pro pessoal? Claro que eu quero. Claro, pode falar, claro. Então encerra você aí e passa a bola para mim que eu me despeço. Sim, bem, muito obrigado a quem assistiu esse hangout, essa conversa maravilhosa. Foi um enorme prazer conversar com o Ulisses, que vai muito além do idioma. Isso que eu acho fantástico. Eu acho que uma coisa que assim me apaixona em fazer o que eu faço é que você pode ir muito além da habilidade comunicativa. Então a gente tem a oportunidade de falar sobre marketing ou filosofia ou psicologia e como tudo isso interage e tem tudo a ver, no final está tudo interligado. Então, meu boa noite aí, meu nome é Paulo Nidec, eu vou passar a palavra para o Ulisses. Valeu, Paulo, obrigado pelo convite, adorei conversar com você, o pessoal do seu canal aí do YouTube também, espero que goste da nossa conversa e que aproveite, seja útil, né, que possa ser proveitosa para o aprendizado de inglês aí do teu pessoal. Foi um prazer conversar contigo. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Um abração e muito obrigado, Ulisses. Muito obrigado. Até mais.